obedecer aqui o tema da mesa, né, falar um pouquinho do que, como eu entendo essas políticas de ajuste, enfim, qual seria, digamos, o espaço que seria de atuação, né? Quais seriam os limites, por exemplo, que os movimentos sociais teriam, né? Eu acho que quando começaram as discussões sobre o golpe, quando foi ficando claro que o golpe vinha, como veio, né? Algumas pessoas, jornalistas, alunos, etc., começaram a me perguntar: professora, mas quais são as razões materiais do golpe? Né? A gente sabe que não é só uma questão político-partidária, não é lá só os tucanos e os caras do PMDB que resolveram apear a presidenta para tomar o lugar. Tem uma crise econômica, né? Então, o que está rolando? Né? O que está em disputa? Bom, aí eu acho que tem uma questão complicada, que eu acho que, enfim, só a história mais adiante vai nos esclarecer com suficiente precisão, que qual é a relação dos países mais desenvolvidos, dos Estados Unidos particularmente, com esse golpe, né? Mas uma coisa é certa: a descoberta das reservas do pré-sal despertou a cobiça das grandes empresas, do grande negócio de petróleo no mundo, né? E a reforma do regime de exploração do petróleo que o ex-presidente Lula tinha feito não era uma reforma favorável ao setor privado, né? Era uma reforma que ia na contramão da outra reforma que o ex-presidente Fernando Henrique tinha feito, né? Então, tirar os governos do PT do poder era, digamos, uma condição necessária para que essas reservas fossem tratadas de outra forma, para que os recursos naturais e incomensuráveis que o país tem, né, pudessem ser privatizados, internacionalizados, enfim. Então, acho que a descoberta do pré-sal, como é que se diz? Produziu um olho gordo, né, na riqueza mundial aí, e que ficou em cima do nosso país. Então, acho que esse é um lado que... Agora, né, tem gente que diz: não, o Moro e mais não sei quem foi lá, junto com um procurador americano, aí fizeram tal e tal coisa. Não sei se é nesse nível ou não é, né? Mas que tem interesse internacional em cima dos recursos naturais brasileiros, sim, e que as descobertas do pré-sal tornaram essa questão ainda mais candente, né? E a necessidade de mudar o regime de concessão e tudo mais. Porém, eu acho que a outra questão é tão importante quanto essa ou mais, né? Que eu acho que é outra razão material do golpe, que era uma coisa que já logo após a aprovação da Constituição Federal de 88 já começou a ficar clara. A Constituição Federal de 88, ela criou uma série de benefícios sociais, né? O professor Eduardo Fanhani está aqui, se eu falar alguma coisa errada, ele me corrige, né? Mas ela criou uma série de benefícios sociais que não existiam antes, criou tributos para financiar esses novos benefícios sociais, criou uma série de direitos, universalizou a saúde, enfim, fez uma série de modificações, né? A nossa Constituição Cidadã, na realidade, ela nasceu um pouco na contramão da história, né? Quando esses direitos já estavam começando a ser atacados no mundo por conta do fortalecimento das práticas neoliberais, a gente estava aqui aprovando uma Constituição, né, que estava ampliando direitos, que estava colocando princípios que produziriam a inclusão social e assim por diante. Então, acho que os fundos públicos começaram a ficar fortemente em disputa desde lá. Mas isso tudo era muito, digamos, confuso de se perceber, porque tinha um problema inflacionário muito forte, né? A inflação meio que bagunça tudo, você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo. Depois de resolvida a inflação, a gente teve 8 anos de políticas de um governo neoliberal que pretendia fazer reformas mais profundas do que fez, mas
que achava, de fato, que ia ficar mais tempo do que ficou. Só que daí perdeu, né? Aí entrou os governos do PT, que não fizeram nenhuma revolução, né? Que continuaram com a política macroeconômica neoliberal que vinha do Fernando Henrique, né? Sem tirar nem pôr, inclusive aprofundando, em muitos casos, essas políticas macroeconômicas nessa direção, né? Eu escrevi o Brasil Delivery, foi por causa disso, né? Mas, apesar disso, né, ela foi implementando a Constituição e foi criando, inclusive, outras políticas sociais de alto impacto, por isso que o governo ficou meio esquizofrênico, né? Ele tinha uma orientação liberal, mas, ao mesmo tempo, tinha políticas sociais de alto impacto que se chocavam com os princípios liberais, porque essas políticas, inclusive porque foram políticas de escopo nacional, né, elas foram políticas que acabaram tornando o Estado muito mais importante do que ele era antes, o que vai absolutamente na contramão do que os princípios liberais dizem, né? Então, como é que você vai implantar, por exemplo, por críticas que se possa ter, não estou aqui julgando se é bom ou se é ruim, né? Mas se você pegar o conjunto das políticas que foram feitas na área de educação superior, né? Se você não tiver um Estado muito bem organizado, muito forte para regulamentar, etc., etc., isso pode não funcionar, né? O próprio Bolsa Família, enfim, uma série de políticas aí que se combinaram para, ao mesmo tempo, ter resultados do ponto de vista distributivo e do ponto de vista, portanto, da organização social do país, né? Mas que tinham como subproduto isso, acabavam, na realidade, aumentando o tamanho do Estado, aumentando a presença e a importância do Estado no dia a dia do nosso país. E essas políticas, elas tiveram impacto, né? Não adianta a gente dizer que não. A gente ficou o tempo todo brigando porque não houve mudanças estruturais, né? O que houve foram políticas que a gente sabia que o primeiro vento contra que batesse podia jogar fora tudo que se tinha conquistado. Mas elas produziram resultados inegáveis. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que estuda aí cerca de 180 países todo ano, né, avaliando vários indicadores sociais, inclusive o índice de Gini, diz o seguinte, que a queda do índice de Gini que o país teve entre 2002, eu acho, ou 2003, até 2014, né, foi a maior queda nesse espaço de tempo da história de todos desde quando eles avaliam isso, de todos os 180 países. Então, você teve esses resultados. Esses resultados, eu acho que tiveram também um impacto sociológico que precisa ser estudado, né? Porque a ascensão das classes de renda mais baixa nunca vai ser aceita pela nossa elite senhorial. A classe média ficou imprensada aí no meio dessa história, porque se sentiu mais próxima dos de baixo que estavam subindo do que dos de cima que não saíram do lugar, porque ninguém mexeu, né, nos direitos e nem enfim, nos benefícios materiais dos de cima, né? Então, teve também esse componente do golpe, só para fazer um parênteses, né? Bom, então, o que estava acontecendo? Os fundos públicos, com essas políticas todas, eles estavam sendo direcionados, uma parcela maior deles, para as políticas sociais. Mas por que deu certo um tempo? Porque o país crescia, a arrecadação crescia muito mais do que o país crescia e acomodava tudo isso, né? Você podia, simultaneamente, pagar um juro absurdo para a riqueza financeira, né? E, ao mesmo tempo, aumentar o salário mínimo. O salário mínimo real cresceu 85% entre 2003 e 2014. Não é pouca coisa, é muita coisa, né, em termos reais. Então, enfim, aí quando vem a crise, o cobertor, é só hora que o cobertor fica curto, né? Aí começa a disputa fica muito séria, né? Fica muito escancarada, tá certo? E aí volta a carga com
o discurso neoliberal é a necessidade das políticas de ajuste. Então, o que está em disputa aí são os fundos públicos, né, que têm que ser preservados para remuneração da riqueza, em particular da riqueza financeira. Então, acho que essas duas razões, que eu entendo que são as razões materiais do golpe, elas também, só que eu já vou concluir, elas também têm que ver com o espaço que eu acho que os movimentos sociais podem ter nesse enfrentamento, né? A discussão do petróleo é uma discussão, e não falo petróleo também porque é emblemático, mas de modo geral, dos recursos naturais todos do país, né? As políticas nesse sentido que o governo Temer fez, logo que assumiu, são muito claras no sentido do que a gente chama de entreguismo, né? Aí é uma coisa que a discussão vai mais para o lado do nacionalismo, né? Da questão da soberania nacional, etc. e etc. É difícil constituir um movimento, né, pela soberania nacional, mas um movimento pelos direitos dos trabalhadores, né, ir para a rua, porque a reforma previdenciária vai tirar a aposentadoria do sujeito, né, é muito imediato, e com os movimentos sociais que a gente tem, eu acho que a gente tem condição, né, de enfrentar isso que está vindo por aí. Acho que as demonstrações que a gente teve até agora foram nesse sentido, né? E, como eu sou muito poliana, apesar de muitas vezes ficar muito desanimada, mas eu sempre tendo a ver o lado positivo das coisas, acho que a gente tem condição de derrotar esse golpe, mais esse golpe na nossa história, e partir daí para alguma coisa melhor no sentido progressista do que foi feito até hoje. Acho que os movimentos sociais são fundamentais nesse processo, né? E sem eles, talvez, as esperanças fossem ainda muito menores. É isso. Obrigada. Antes de passar a fala para o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, eu gostaria de avisar que a transmissão também está sendo feita pelo Facebook e no Chão Preto. Para quem não sabe, o Chão Preto é aquele pátio ali que o chão é preto e e que é um espaço bem importante para o CAECO, e é bem representativo do que a gente acha que é ocupar espaço público, e tem um significado muito grande para a gente. E também que o Boulos está vindo, então em breve ele vai chegar, gente. Não é pegadinha. O que era para avisar? Para as pessoas não deixarem a cadeira vazia. E procurem não deixar a cadeira vazia no meio, para quem está no chão poder sentar e entrar mais gente. Puder pular. Essas cadeiras que estão vazias no meio. Ah, tá. Bom, vou passar a fala para o professor. Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da CEP, na figura do professor Marcelo Carcagnolo, dizer que, para mim, é uma grande responsabilidade participar desta mesa, que carrega o espírito e a inspiração do meu querido amigo Reinaldo Carcagnolo, que sempre lutou para que a economia política fosse a crítica a serviço da luta dos trabalhadores. Então, acho que ele ficaria muito contente de saber que ele, que esteve na origem da CEP, conseguiu nos reunir para pensar os problemas do Brasil, suas possíveis soluções, com os atores que estão na trincheira, que, embora ele não esteja aqui no momento, porque deu um pequeno bolo no transporte, mas certamente ele depois terá acesso, né, às nossas conversas, ao nosso diálogo, e de qualquer maneira nós vamos pegar, ele vai chegar aqui no fim. É um prazer compartilhar a mesa com a Leda Paulani, e nós estamos aqui com uma questão clara, né? Como enfrentar o ajuste? Essa que é a questão que está posta. E para enfrentar o ajuste, nós temos que entender as causas do problema. E nós temos que entender os interesses sociais que estão por trás das causas do problema.
Porque, afinal de contas, o enfrentamento do ajuste vai se dar no plano da luta de classes. E nós temos que, primeiro, escolher o lado da classe. No caso aqui, a escolha é clara. Nós estamos do lado dos trabalhadores. Mas é importante que os trabalhadores estejam apetrechados para enfrentar os desafios da luta de classes. E isto significa combinar luta e crítica, como queria o Reinaldo. E a crítica sempre a serviço da luta, respondendo às exigências concretas da luta. Então, eu acho que esse é o desafio que está posto aqui. Então, no caso concreto, para a gente ir direto para o assunto, qual é o problema que está posto aqui? O problema é que os trabalhadores, a classe trabalhadora, está submetida a uma violenta ofensiva do capital. Esse é que é o problema central. E este é um processo em escala mundial. E está relacionado com o tipo de capitalismo que nós temos e o momento do capitalismo em que nós estamos. Qual é o tipo de capitalismo que nós temos? Nós temos um capitalismo que o Mesaros qualificou como um capitalismo em crise estrutural. Que, para resumir, usando uma metáfora do Mesaros, ele diz, é um capitalismo que tampa um buraco cavando um buraco maior ainda. Que é uma metáfora dramática. É um capitalismo que marcha para o abismo. Isso é importante, é um capitalismo que não consegue resolver os seus problemas sem agravá-los de maneira dramática logo em seguida. Então, esse é o capitalismo real, não o capitalismo idealizado. Então, neste capitalismo, o Estado está controlado pelo capital. E isso, os problemas deste capitalismo ficam claríssimos quando a gente pensa o momento específico deste capitalismo em crise estrutural, que é o momento de uma crise econômica geral. Provavelmente a maior crise da história do capitalismo. Nós estamos há 10 anos em crise aberta e ainda não se vislumbra uma saída para este capitalismo. Então, esse é o capitalismo real. É um capitalismo que, na administração da crise, impôs ao Estado a seguinte consigna: o grande capital é muito grande para quebrar e é muito grande para ser reestruturado. E com isso, já está dito, a solução da crise terá que ser feita respeitando as exigências do grande capital. Então, esse é o capitalismo real. É um capitalismo onde não há espaço objetivo e subjetivo para políticas keynesianas. Assim como não há espaço para voltar ao capitalismo concorrencial, aqueles que sonham com o capitalismo roso, do estado de bem-estar social, eles estão fora do mundo, fora do tempo. Porque no capitalismo real, tal e qual ele está, o keynesianismo está fora da ordem. E isso fica claro, até na nossa discussão de política econômica. O que é a lei de responsabilidade fiscal? É a criminalização de uma política anticíclica. Concreto. Você não pode fazer déficit. Então, este é o nosso capitalismo real. Qual é a cara deste capitalismo na periferia e na periferia brasileira? É a cara de um processo de reversão neocolonial. Então, qual é a cara deste capitalismo em crise estrutural? Aqui. É um processo de reversão neocolonial. O que é o processo de reversão neocolonial? É a desarticulação de todos os processos que davam ao capitalismo brasileiro um mínimo civilizador. E quando eu digo mínimo aqui no Brasil, todo mundo sabe que o mínimo, o pessoal, a burguesia leva a sério, é mínimo. Mas é este mínimo que está sendo solapado em todos os planos. Na base produtiva, a desindustrialização. Então, nós não temos mais a possibilidade de ter um sistema
econômico nacional. Em todos os planos. Né? Na universidade, é o colonialismo cultural. É o manual. Né? O americano lê o manual e o manual ensina como mandar na periferia. E a gente lê o mesmo manual de ponta cabeça, né, aqui de baixo, e aprendemos como ser colonizado e ficar muito orgulhoso com isso. Né? Então, este é o capitalismo real. Bom, esta guerra, este processo de reversão neocolonial se traduz no Brasil numa guerra aberta aos trabalhadores. Ou seja, a resposta do capital à crise é uma ofensiva contra o trabalho. E esta ofensiva no Brasil assume a forma de uma guerra aberta total. É uma guerra total contra a classe trabalhadora. Na economia, qual é a palavra de ordem do capital? Ajuste. O que é o ajuste? No médio e no longo prazo. O ajuste lato sensu. O que se pretende? Basicamente, 3 coisas. Primeiro, reduzir o nível tradicional de vida dos trabalhadores brasileiros. É isto. Mas reduzir quanto? O necessário para uma economia de tipo colonial. Se na colônia o trabalho era escravo, na neocolônia será um trabalho neoescravo, precarizado, terceirizado, sem aposentadoria, sem direitos. Este é um aspecto do ajuste. Segundo, o esvaziamento da soberania nacional. Ou seja, a constituição aqui de um Estado vassalo. Vassalo de quem? Vassalo do capital internacional. E terceiro, uma especialização da economia brasileira na divisão internacional do trabalho. Qual é o nosso papel na nova divisão internacional do trabalho? Porque no governo Lula se dizia que a gente estava entrando na primeira divisão. Na verdade, era um sistema Michael Jackson. Fingia que andava para frente e ia para trás. Nós fomos rebaixados para a terceira divisão do sistema capitalista mundial. Porque o que vai mal no Brasil? A indústria, coluna vertebral de uma economia nacional. O que vai bem? O agronegócio, o extrativismo, o latifúndio, uma economia tipicamente colonial. Então, qual é o horizonte que esta solução, que é a solução do grande capital, reserva ao Brasil? O papel de uma mega feitoria moderna. É isto. E como é que ele concebe o trabalhador? Vocês aqui, né? Carne nova que vai entrar no mercado de trabalho daqui a pouquinho. Como burro de carga. Este é o país que eles estão oferecendo para nós. Né? Este é o país. Como dizia o Cazuza, fizeram deste país um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Este é o projeto. Fazer disso daqui um grande negócio. Assim como foi o grande negócio do sistema